Glória a Deus, pode sentar, meu irmão, minha irmã. Você está aqui ainda comigo? Diga sim. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, venho trazer uma palavra. A vigília está sendo uma bênção, tá não? Tá não? Quem está cheio de Deus aqui nesse lugar? Quem está cheio de Deus, está sentindo a presença dEle de forma muito forte nesse lugar, não é verdade? Nos louvores, não é verdade? O Senhor tem ministrado nas nossas vidas, amém? O assunto que eu tenho para trazer para os irmãos é um voto com Deus. Quem aqui já fez voto com Deus? Fez voto com Deus mesmo? Quem nunca fez um voto com Deus? Nunca fez, irmão Tiago, eu nunca fiz porque eu nunca entendi direito. Tem alguém aqui que nunca fez um voto com Deus? Não, eu não fiz um voto com Deus não, ainda. Tem alguém? Tem? Vamos aprender junto a fazer alguns votos com Deus? Voto com Deus é algo válido, amém? A Bíblia está cheio de exemplos de homens e mulheres que fizeram votos com Deus. E o voto é algo muito maravilhoso, não é verdade? O voto é algo maravilhoso de Deus. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jacó. Jacó no seu pior momento, não é? Sendo mandado embora praticamente do seio da sua família. Ele tinha tomado a bênção de Esaú no lugar, né? Esaú estava furioso com ele, o seu irmão estava furioso com ele, né? E o pai dele abençoou e disse: não, melhor você ir embora daqui. Procura meus familiares lá em Padã. Procura meus familiares, né? Não se envolva com nenhuma das mulheres pelo caminho, mas sim dos nossos familiares. Só que ele foi sem nada no bolso. Jacó foi sem nada no bolso. Ele faz um voto com Deus, eu acho muito interessante. Gênesis, eu vou ler para você porque esse ainda não é o texto que eu quero que você abra. E para você já só ir ouvindo e já abrindo a palavra de Deus no texto que nós vamos utilizar, já deixa a Bíblia aberta aí em 1 Samuel capítulo 1, tá bom? Mas aqui em Gênesis capítulo 28, verso 20, diz assim: e Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra, a única coisa que ele tinha era uma pedra, irmãos, que ele fez por travesseiro na noite anterior. Ele disse: esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso aqui foi um voto que ele fez. O texto disse: Jacó fez um voto: se o Senhor for comigo, me guardar, me der pão, me der veste, que eu volte em segurança um dia para essa casa, a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Deus já tinha aparecido para ele e disse: Jacó, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac, teu pai. Depois a gente vê que Jacó teve um momento tão maravilhoso com Deus, que todas as vezes que nós vamos mencionar o Deus da aliança, a gente diz Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando você estiver orando com Deus e você quiser invocar a aliança que você tem com esse Senhor, diga isso: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus. Olha para o meu clamor, Pai. Atende a minha oração. Você está invocando o Deus de aliança, amém? Então, sem mais delongas, esse aqui é um exemplo, né? Jacó faz um voto com Deus. Nós temos o voto de nazireado. Sansão, né? O nazireu, fez um voto de nazireado. Não podia beber nada e comer nada acerca de uva, de vinho. Não podia raspar o cabelo, não podia. A gente tem Paulo lá em Atos. Em Atos, Paulo faz um voto com Deus também, se não me engano, em Atos 21. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo raspou a cabeça porque ele tinha feito um voto com Deus. Geralmente, naquele período já da igreja primitiva, os judeus que faziam esse tipo de voto eram porque eles era gratidão, já era dando uma resposta pelo livramento que o Senhor dera para eles em outro momento. Então ele dizia: ah, Senhor, o Senhor me livrou, o Senhor me guardou, eu sei que foi o Senhor que fez algo na minha vida. Eles iam lá e raspavam a cabeça, era um voto. Todo mundo que estava de cabeça rapada naquela época, eles entendiam que esse homem tinha feito um voto com Deus. Mas tem um voto na Bíblia que eu acho muito lindo, que está aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Eu quero ler com você, você já está com a sua Bíblia aberta nesse versículo. E diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, diga Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Então Eucana, ele era Efrateu. E Eucana, tinha duas mulheres.
O nome de uma era Ana, diga Ana. E o nome da outra era Penina. E vocês? Penina. Então Eucana, Ana e Penina, amém? Então esse homem, Eucana, ele tinha 2 mulheres. Já começa com problema, né? Não é verdade? Então diz assim, e Penina tinha filhos. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Por que o escritor da palavra, ele fez ênfase na condição dessas mulheres? Penina tinha filhos, vários filhos, e Ana não os tinha. Ana não tinha filhos, irmãos. Daí a resposta, porque esse homem tinha 2 mulheres. O valor de uma mulher no passado equivalia a quanto que ela poderia gerar filhos. Se fossem filhos homens, melhor ainda. Se a mulher tivesse vários filhos homens, aquela era uma mulher de grande valor. Mas se aquela mulher fosse estéril e não pudesse gerar filhos, a sociedade da época até acatava o homem ter uma outra mulher justamente para gerar filhos, porque a importância que os homens davam de prolongar a sua posteridade. Como é que Ana ia dar filhos? Quem é que ia governar aquela família posteriormente? Se Eucana morre, quem é que ia sustentar Ana, irmãos? Penina não tinha compromisso nenhum com ela. Então, aquela mulher, ela começa a ficar oprimida, pensando, eu não posso gerar filhos. E pior que isso, não é só ela não poder gerar filhos. O pior dela é que ela não podia gerar filhos, mas a sua adversária, que a Bíblia chama Penina assim, a sua adversária gerava filhos. O pior é os milagres irem acontecendo na vida de todo mundo no meio da igreja. As pessoas têm testemunhos e têm bênçãos para contar, mas na minha vida não acontece. As pessoas prosperam e eu não estou conseguindo ver essa prosperidade na minha vida. Eu vejo as famílias felizes e eu não consigo ver felicidade na minha família. Eu vejo casamentos abençoados e eu não consigo ver o meu casamento sendo uma bênção. O que eu posso fazer? Eu quero dizer para você, existe um segredo aí. Ana fez um voto com Deus. E é um voto louco, irmãos. Sabe, de quem realmente deposita toda a sua confiança no Senhor. O importante para ela não era nem tanto ela ganhar a bênção que ela tanto buscava de Deus. Era só ela ter aquela bênção e poder dizer, Senhor, está aqui, eu estou te devolvendo. Senhor, eu estou te devolvendo porque maior do que essa bênção é o Senhor na minha vida. Senhor, maior do que esse milagre é o Senhor na minha vida. Senhor, maior do que a libertação da minha família, melhor do que um casamento próspero é o Senhor na minha vida. Quando nós começamos a dar uma outra importância para aquilo que nós tanto necessitamos e colocamos Deus como prioridade. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Prioridade ao Senhor. O Senhor é a prioridade. Senhor, faz a oração de Jó, meu irmão. A oração de Jó. O homem perdeu 10 filhos. A esposa disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. O homem perdeu todos os bens dele. Aí a mulher disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Tu falas como uma louca. E ele faz aquela oração. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então é o seguinte, se eu tenho, eu estou andando com Deus. Se eu não tenho, eu estou andando com Deus. Se o Senhor me abençoou, eu estou andando com Deus. Vai chegar o tempo, é no tempo dele. Não é no meu tempo, não é conforme eu quero. Porque às vezes nós queremos tanto, que nós colocamos Deus de lado e colocamos a condição, Senhor, eu só vou andar contigo se eu tiver isso. Porque se eu não tiver, o Senhor sabe da minha necessidade. Ei, colocamos Deus na frente. Ai, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu lar, em todas as áreas. Você tem visto porta fechada na sua vida? Eu quero dizer uma coisa para você. Se você fizer um voto com Deus hoje, Ele há de abrir aquela porta que você tanto almeja. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo o teu Deus, o Deus da tua casa. Você declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, independente de qualquer bênção que eu possa estar almejando no meu coração, os meus planos, eles são tão pequenos, os teus planos são maiores, melhores, mais elevados que o meu, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, eu não sei nada, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. Você está comigo aqui ainda? Então olha só, subia pois este homem Eucana da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló.
E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finés, 2 filhos de Eli, que não eram homens exemplares, mas eles eram sacerdotes naquele momento. E Eli, o seu pai, não tinha uma moral de sacerdote, uma moral daquele homem que seria o canal de Deus. Ele era uma bênção, um sacerdote naquele momento. Isso aqui é para que você entenda que não depende muito do sacerdote, não. Porque ainda assim, quando ele olha para Ana, conversa com ela, mas no final ele nem pergunta o que ela quer. Ele disse assim: vai em paz, o Deus de Israel te abençoe. Nem sabia o que ele estava falando. Naquele momento aquela mulher recebeu no coração. Então às vezes eu vou estar aqui pregando, vou estar falando, não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que o Espírito Santo está tratando, não está? Não está? Então, independente do que eu esteja falando, se eu não estiver falando nem a tua realidade agora, mas o que o Espírito Santo está falando com o seu coração, você sabe o que você tem com Ele. Você sabe o que você tem com Ele, amém? Então olha só, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções para Penina e seus filhos, né? E todos os seus filhos e todas as suas filhas. Penina, todos os seus filhos e todas as suas filhas. Ele ia lá e levava sacrifícios pela família dele. Que coisa maravilhosa, é um exemplo. Só que a Bíblia diz assim: porém, diga porém para Ana, olha só, dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, embora o Senhor tivesse fechado a sua madre. Quem deixou Ana estéril? A Bíblia não passa o pente fino, não faz vista grossa para Deus, não. A palavra de Deus diz assim: foi Deus que deixou aquela mulher estéril. Foi Deus que cerrou a madre dela. Deus disse: não vai ter filho, agora não. Ela não entendia nada, imagina, aquela mulher não sabia. Ela só via a sua adversária tendo filhos e ela não. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei se você já olhou para o lado e disse assim: por que não está acontecendo na minha vida? Quantas vezes será que Ana não pensou assim: poxa, o problema é eu? Será que eu estou em pecado? A minha casa está em pecado? Será que a minha vida não é uma vida reta diante de Deus? A pessoa procura problema nela. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus estava preparando um filho excelente para aquela mulher. Porque não nasceu dessa mulher estéril, dessa mulher que não podia gerar filhos, dessa mulher que Deus fechou a madre dela. Então, a gente entende que está tudo no controle do Senhor. Ele fecha a madre quando Ele quer, Ele abre a porta que Ele quer, Ele fecha a porta que Ele quer, Ele faz o milagre se Ele quiser, Ele liberta se Ele quiser, Ele cura se Ele quiser. Ele é Deus. Eu preciso dEle, eu necessito dEle, independente de como está a minha vida. Eu tenho que saber que eu sou totalmente dependente dEle. Eu não tenho palavras nos meus lábios para descrever o quanto nós devemos nos entregar para Ele, sabe? Derramar a nossa alma, assim como essa mulher fez. Ela fez um voto com Deus. O texto diz que quando ela estava ali, ela se levanta no meio da festa, já tinham bebido, já tinham comido, ela está lá no templo, ela se levanta no meio da festa, fica à parte, o sacerdote Eli está escorado na coluna, sentado, olha para aquela mulher só fazia assim, ó, mexia os seus lábios, talvez mexia assim, talvez se ajoelhava, e ela fazia gestos, e os lábios dela mexendo. O sacerdote se incomoda com aquilo, diz assim: você é filha de Belial? Ela estava falando se ela estava bêbada, se ela era alguém sem valor, ser filha de Belial, a essa hora do dia. Ela disse: não, Senhor, eu estou derramando a minha alma diante de Deus. Ela disse: eu não estou bebendo, eu não bebo vinho, nem bebida forte, eu estou derramando a minha alma. Eu quero perguntar de você: você já derramou a sua alma pela sua família? Você já derramou a alma pela sua casa? Você já derramou a alma pelaquela porta de emprego que talvez não se abre para você? As oportunidades que não chegam? Você já derramou a alma pelos seus filhos? Você tem derramado a sua alma na presença de Deus pelo seu casamento? Derramar a alma diante de Deus é algo muito forte, meus irmãos. E olha só, o texto diz assim: a sua rival excessivamente provocava para a irritar, porque o Senhor tinha fechado a madre dela. É alguém que vira do seu lado e diz assim: tu vive na igreja e a tua vida nunca melhora. Você não sai da igreja e nada acontece contigo. Você vive na igreja e não muda nada na tua casa. O que é que esse Deus está fazendo? Tem alguma coisa errada na tua vida, porque tu não sai da igreja e parece que a tua vida é a mesma coisa. Penina fazia isso. A Penina excessivamente irritava porque Deus tinha fechado a madre dela. É para Deus que você ora?
Deus fechou a tua madre. Eu não estou orando para Deus, mas olha quantos filhos eu tenho. Ei, eu não vivo na igreja, mas eu tenho meu emprego. Eu não vivo na igreja, mas a minha família vive bem. Eu não vivo na igreja. A gente vai ouvir isso. Existe um propósito nisso. Era para irritar ela, né? Para irritar. E aqui eu aprendo algumas coisas acerca do voto com Deus. Eu faço um voto com Deus primeiramente porque eu tenho necessidade. Existe uma necessidade na minha vida e eu preciso fazer um voto com Deus. Quem aqui tem alguma necessidade na vida que você precisa fazer um voto com Deus hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu preciso fazer voto com Deus. Necessidade. Eu vou fazer um voto com Deus. E a outra, provocação. Diga provocação. Eu não sei, às vezes é nós mesmos que nos provocamos. Poxa, por que na minha vida não dá certo? Porque aqui a Bíblia diz que a Penina provocava excessivamente ela. Provocava muito, né? Porque Deus havia, então, a provocação. Eu preciso ser provocado. Eu não quero que a minha realidade continue a mesma. Eu não quero que o meu casamento continue o mesmo. Eu não quero que a minha família, a minha casa, o meu ambiente de trabalho, o meu ambiente universitário, na escola, eu não quero que continue. Eu não quero que o meu núcleo continue o mesmo. Eu não quero que o meu pequeno grupo continue o mesmo. Eu estou provocado com isso, com essa situação. Eu quero que Deus me mostre algo. Eu tenho a necessidade e eu tenho a provocação. Oh, meu Deus. Deus está ministrando aí, amém? Só que aí, o marido dela chega com ela e vê ela deprimida, sem comer, vê ela triste, né? E Eucana amava a Ana, a Bíblia falou. Só que ele via a sua esposa triste, amargurada, magra, sem comer, né? Infeliz dentro de casa, e ele foi tentar resolver do jeito dele. Os homens não conseguem resolver os seus problemas, gente. Problema, já falei isso aqui algumas vezes, os problemas que nós, homens e mulheres de Deus, resolvemos, se resolve aqui, ó. No altar de Deus, não tem outro lugar na casa do Senhor. Você já experimentou estar irritado, estar enraivado com algum problema e dizer assim, hoje eu não vou para a igreja. Não importa, a igreja vai continuar aqui. Mas quando você vem irritado, vem chateado, vem triste, quando você vem dizendo assim, vai ser a última vez que eu piso naquela igreja, é naquele dia que Deus te trata. Não é verdade? É naquele dia que Deus faz. Naquele dia Deus fala contigo. E aí Eucana tenta resolver do jeito dele. Ele diz assim, eu não sou melhor do que 10 filhos para você. Está aqui no versículo. O finalzinho do versículo 8 diz assim, por que você está assim? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Não é. Aquela mulher queria um filho. Não interessa. Aquela mulher queria um filho. Ele não era melhor que 10 filhos. Ela queria um filho. Porque a provocação era muita. Os problemas eram muitos. Ela via do lado dela as coisas acontecerem. Com ela não acontecia. E depois acontece de forma excelente, gente. Olha só. O texto diz assim, então Ana se levantou. Ela se levantou no meio da festa lá. Depois que comeram e beberam em Siló. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, no pilar do templo. Ela foi com amargura de alma. Ela foi e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o versículo 11 diz assim, e fez um voto com Deus. Diga, e fez um voto com Deus. Olha só o que ela diz, Senhor dos exércitos. Oh, meu Deus. Isso aqui é muito bonito, gente. Ela não está falando com qualquer senhor, com alguém que não tem muito poder, talvez resolva ou não. Ela está dizendo assim, Senhor dos exércitos. Oh, meu Deus. Se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ela queria um filho homem, deres um filho homem. Ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida. E ainda mais, Senhor, eu estou fazendo um voto contigo, eu já vou fazer um voto por ele também. Sobre a cabeça dele não vai passar navalha, ele vai ser nazireu de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, esse voto que essa mulher fez naquele templo, trouxe um novo governo para Israel. O voto que ela fez naquele momento, trouxe um juiz para Israel e trouxe um sacerdote novo, um homem que ouvia a voz de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, sabe o que todo Israel fazia? Subia para Siló, para poder uma vez por ano adorar e sacrificar a Deus. Alguns anos depois, essa mulher que não tinha filhos, ela estava sentada, o texto diz, ela estava sentada do lado do filho dela, e ele estava governando o reino, antes do primeiro rei.
Sabe quem é que ia lá pedir a bênção do sacerdote lá? Cheia de filho, ia pedir a bênção do sacerdote. Penina, que irritava ela. Cheia de filho, vem um monte de menina aqui vindo lá. Chegava diante do sacerdote lá. Sacerdote, quem estava do lado do sacerdote? A dona Ana. Eu quero dizer uma coisa para você: se existe inimigo querendo operar na tua vida, se existe um inimigo querendo operar na tua casa, se o inimigo tem colocado o dedo no teu casamento, na vida dos teus filhos, se o inimigo tem tocado nas tuas finanças, vai se cumprir a palavra do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 1000 demônios caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não serás atingido. Maior é o que habita em você do que aquele que habita no mundo. O Senhor, Ele é poderoso demais, meus irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé, você que quer fazer um voto com Deus hoje, porque hoje é o dia, e eu quero ver só o reboliço de testemunhos que o Senhor vai causar em todos os núcleos da nossa igreja. Eu quero ver você entrando com um semblante diferente nessa igreja e dizendo: eu recebi de Deus, eu recebi de Deus. Se atentamente lembrares da tua serva, não te esqueceres de mim, Senhor. Dê um filho, eu quero um filho, Senhor. Eu vou desmamar essa criança e eu vou te devolver no tempo. Eu só quero ter o prazer de ter nas minhas mãos, para saber que tu não me abandonaste, Senhor, para saber que o Senhor abriu a minha madre, Senhor. Eu só quero segurar esse menino no colo, eu só quero dar de mamar uma vez, mas ele não é meu. Eu quero essa bênção para te devolver. Sabe o que Deus fez com ela? Deus deu mais 3 meninos para ela, e mais 2 meninas, e Samuel estava lá. Uma vez por ano ela levava a roupa sacerdotal dele, preparando aquela criança e dizendo: você vai continuar aqui nesse lugar, Deus está te levantando, e contigo Ele me levanta também. Porque é assim, irmão, se você se levanta pela sua casa, a sua casa ela tem que levantar, ela tem que vir contigo. Deus, Ele não dorme. Os ouvidos dele não estão surdos para que não possa ouvir a tua oração. As suas mãos não estão encolhidas que não possa te abençoar hoje. Hoje não é amanhã. Você não está lutando uma luta eterna. Você não vai sair daqui lutando, não. Se Ele quiser te dar a vitória, Ele te dá hoje. É hoje. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou na sua boca, porque Ele não ouvia ela falar nada, só os seus lábios mexiam. E Ele disse: você está embriagada? Ela respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ei, o lugar de derramar a alma é aqui, ó, no altar de Deus. No altar de Deus. No altar de Deus. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Ninguém chega nesse altar com as suas próprias pernas. Antes de tudo, o Espírito Santo que está aí ministrando a sua vida, ele te impulsiona a vir. É aqui no altar. Voto com Deus é no altar. Não tem outro lugar, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Muitas pessoas rejeitando Jesus. Muitas pessoas não entendiam o que Ele estava falando. Muitos dos discípulos rejeitaram Jesus. Ele olha para os mais próximos dele e diz: vocês não vão também? E Pedro responde: para onde eu irei? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Palavras de vida eterna. Ei, se você vive uma vida eterna com Deus, as bênçãos do Senhor, elas são obrigadas a te alcançar. Ah, Jesus, esse ano não vai terminar na sua vida. Esse ano de 2024 não vai terminar do jeito que está. Não vai. Não vai. Se você tem fé, sai do seu lugar agora. O louvor vai tocar. Aqui é o lugar de fazer um voto com Deus. É o lugar de derramar a alma na presença dEle. É aqui. É aqui e é agora. Não pense muito, não deixe para depois.
Diga: Senhor, eu estou aqui. Faz a oração de Ana. Diga: Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus, a tua palavra diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Tu tens preparado, Senhor, algo novo para a tua igreja. Tu tens preparado, Senhor, algo novo, algo grande para a tua igreja. Porta da casa mais simples que o anjo da Vem, não pensa muito não. Entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre. A tua resposta não está em outro lugar não, meu irmão, minha irmã, não está em outro lugar. Está no Senhor dos exércitos. É no altar dele. É você. Nós consertamos tudo aqui. Abençoa a tua igreja. Manifesta o teu poder. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo e me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que há quem
Meu irmão e minha irmã, você que chegou aqui nesse altar, eu queria pedir que você ficasse de pé, só um momentinho. Fica de pé em nome de Jesus. Eu sei que você está na unção. Eu sei que o Senhor está tocando na sua vida agora. Mas em espírito de oração, coloque a mão assim no seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Eu lembro quando o mesmo Jó, ele estava reclamando com Deus. Ele ouviu muitos conselhos. Jó, ele ouve muitos conselhos e ele começa a reclamar com Deus. Ele diz: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, Senhor. Senhor, onde tu estavas, as coisas que têm acontecido na minha vida. E lembra que Deus disse assim para ele: põe-te de pé que eu falarei contigo. O Senhor está dizendo para você nessa noite também a mesma coisa. Ei, põe-te de pé que eu falarei contigo. O Senhor vai falar conosco, amém? Amém. Ainda de olhos fechados, em espírito de oração, coloque a mão no seu coração. Esse é o momento de você declarar, você fazer o seu voto com Deus. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o quanto você foi provocado, eu não sei o que tem irritado você, eu não sei que porta fechou que parece que não vai abrir, eu não sei qual é o teu milagre, mas eu sei que Ele há de te abençoar, Ele há de te entregar nas tuas mãos, conforme a tua necessidade. Nós não servimos a um Deus falso, nós não servimos a um Deus pequeno, nós servimos a um Deus verdadeiro, que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Os demônios tremem diante dele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui nesse lugar. E lava, lava, coloca a mão no seu coração, diga assim, Senhor dos exércitos, diga, Senhor dos exércitos, diga, declare. Senhor dos exércitos, declare. Eu estou aqui no teu altar, diga para Ele. Eu estou no teu altar, Senhor, derramando a minha alma, diga para Ele. Derramando a minha alma. O Senhor sabe da minha necessidade, Senhor, e o Senhor sabe quanto eu tenho pedido isso. Diga assim: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu creio no teu poder, eu descanso em ti. Diga assim: mas hoje eu faço um voto contigo, eu faço um voto contigo, Senhor. Se tu me deres, diga: se tu me deres, eu te devolvo. Se tu me deres o trabalho, meu trabalho é teu. Se tu me deres o meu casamento é teu. Se o Senhor libertar a minha casa é tua. Ah, se o Senhor agir na minha vida, a minha vida é toda tua, Senhor. Eu só quero ter, diga: eu só quero ter. Eu só quero ter, diga, para ter a certeza que o Senhor está comigo, Senhor. O Senhor está comigo, diga: o Senhor está comigo, eu sei, diga: eu sei. Agora você tem que se alegrar. A palavra de Deus diz que Ana mudou o semblante. Ela se levanta, limpa o rosto, ela volta a se alimentar, ela deita com seu marido, e Deus abre a madre daquela mulher. Oh Jesus, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nessa noite. E eu sei que muitos testemunhos colocarão o teu nome no lugar mais elevado. É o lugar onde Ele deve estar, glorificado. Tu és santo e verdadeiro, e nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor já fez na vida dos meus irmãos, por todas as bênçãos que o Senhor entregou hoje, nessa noite, na vida deles. E nós te damos toda a honra e glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. A terra clama, oh.